Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o famoso despertar espiritual, né? Vim contar para vocês um pouquinho, né, sobre a minha experiência nessa caminhada mesmo, né, nesse processo de expansão da consciência, de despertar espiritual, as etapas que eu fui passando, né? E gostaria de saber de vocês também depois, lá no final, vocês deixam aí no comentário. Eu gosto de ler a experiência de vocês. Então, vamos lá, vou contar. Na verdade, é um caminho bastante longo, né? Eu acho que a espiritualidade, o divino todo, Deus, né? Ele sempre tá ali mandando o universo, sempre tá dando sinais de que algo não tá legal, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Só que geralmente a gente não presta atenção, né, nesses sinais, porque na maioria das vezes a gente tá com a consciência bastante dormida, né, bastante adormecida, então é difícil perceber, né, os padrões que se repetem. Eu acho que essa é uma das formas mais contundentes que o universo tem de te mostrar que algo não está encarreado ali, né? Que tem algo que precisa ser mudado, né? Então, para mim, assim, no meu ver, é algo, se você vai rebuscando, vai voltando lá no seu passado, em várias situações que você já passou, você vai encontrar que tem padrões que se repetem muito na sua vida. Só muda o ambiente, muda as pessoas, mas no final de contas quer dizer a mesma coisa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades de colocar limites, né? De dizer não. Enfim, então provavelmente isso já vem acontecendo anos e anos, tentando te mostrar uma situação mais claro, né? Quando a gente é muito jovem ou criança, inclusive, a gente não tem condições de enxergar isso, né? Terá alguns casos assim isolados de que desde muito cedo as pessoas percebem, mas o natural é a gente repetir várias vezes os mesmos padrões, né? Sofrer abusos de todos os tipos até a pessoa conseguir se dar conta de que é algo que vem se repetindo para poder tomar aí, enfim, uma decisão sobre isso, né? Procurar ferramentas, procurar estudar sobre para poder se posicionar de uma outra forma, né? Então, e isso já né, quando você é capaz de perceber os padrões que vêm acontecendo, ou às vezes até inconscientemente você já anda assim numa busca de algo maior que às vezes você nem sabe o que é. Isso já é um princípio de despertar, né? Então, no meu caso, eu repeti muitos padrões na minha vida, de vários tipos, sobretudo por causa da minha baixa autoestima, né? Que eu nem sabia que tinha, eu sempre achava que não. Mas, na verdade, sim, eu tinha baixa autoestima hoje, né? Olhando lá para trás, eu consigo ver claramente, né? Então, gente, tudo começou mais ou menos de forma inconsciente mesmo, é como uma busca por algo que você não sabe ainda o que é. Mas o universo ele se encarrega de te mandar situações críticas, ou inclusive ele se encarrega ele pode colocar pessoas no seu caminho, livros, vídeos, filmes, coisas que façam você
você sentir curiosidade, né, sobre esse tema, porque algo lá dentro, no fundo do seu ser, te pede mais daquilo. E aí é quando você, se a sua intuição tá mais aflorada nesse momento, você consegue dar continuidade, né? Consegue explorar mais esse seu lado. Claro, quando tudo começa, você não sabe muito bem o que é a intuição, você sente, mas não imagina que isso é a tua intuição. Você, geralmente no comecinho ali, que você começa a despertar, você tá muito, você pensa, você tem muitos paradigmas equivocados, você tem muitas crenças que não te deixam ver as coisas como são, né? Provavelmente você já vem de um ambiente que te moldou de uma certa forma, a qual não te permite também pensar sobre outras formas de viver, né? Então, geralmente a gente é criado dentro lá de uma caixinha, a qual, se você sai um pouquinho dessa caixinha, você é duramente julgado, ou você não pode contar com ninguém, né? Então é algo delicado para quem começa a se despertar, né? É algo complicado sair daí. Então, claro, tudo te puxa a viver no paradigma antigo, né? Nesse paradigma das crenças que te limitam e dizem que você pode chegar até certo ponto e não pode passar essa barreira, porque senão você já é esquisito, você tá mexendo com coisas que com coisas sobrenaturais e no final das contas não é nada disso, né? Se você é inscrito desse canal, provavelmente você já passou por essa fase de que quando você entende realmente como as coisas funcionam, você já não teme o que você temia antes, né? Então, o que eu quero dizer? Que no começo, lá no comecinho, quando eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira, eu já estava morando aqui em Barcelona. Eu vim pra cá jovem, de 23 para 24 anos. Então, só que eu vinha repetindo padrões, né? Então, em certo momento, eu comecei a me interessar, teve aquele boom, né, do Poder do Agora, que foi um dos primeiros livros de despertar mesmo, assim, que chegou para mim. Automaticamente eu também quis prestar mais atenção no meu corpo físico, então eu não sei se vocês lembram lá do Milagre da Manhã também. Então eu já era uma pessoa bastante matutina, eu sempre gostei eu gosto muito de rotina e de aproveitar o dia, né, como leonina que sou. O sol para mim é muito importante, então para mim ficar dormindo até meio-dia não era muito minha vibe, né, até hoje, na verdade. Então, pra mim, quando surgiu esse livro do Milagre da Manhã, eu comprei e comecei a praticar. Eu acordava todos os dias 5 horas da manhã. Eu fazia ali eu tinha ali meu momento, né, de escrita, leitura, escrita. Eu meditava por pouquíssimo tempo, eu acho que eram 5 minutos, eu não sabia muito bem nem o que era meditar, mas eu ficava em silêncio. E realmente às 5 da manhã era o melhor horário para fazer isso, porque não havia ruídos externos ainda, né? Então eu ficava lá quietinha, eu mentalizava também como eu queria que fosse o meu futuro. Então, tudo isso foi contribuindo. Eu acho que quando eu comecei a fazer isso, muitas coisas fizeram sentido na minha cabeça, né, na minha consciência, no meu ser. E isso foi durando um tempo. Eu comecei a cuidar da minha alimentação também, eu comecei a correr. Eu corria no bairro mesmo. Então, foi algo que tudo juntinho, sabe? Eu cuidava, fazia minhas orações, eu tinha o meu lado espiritual,
meu lado mental, né? Questão de escrever, mentalizar, e também o físico, tava tudo ali bem alinhado. Até que o universo pôs situações desafiantes no meu caminho, ao qual eu tive que expandir. Então eu já não fiquei no lugar que eu tava, eu fui morar sozinha, totalmente sozinha, numa cidade que não é a minha, num país que não é o meu, numa língua que não é a minha, né? Então, só que ainda aí tudo se complicou, já não conseguia mais, né, ter esses momentos comigo, porque eu precisava trabalhar mais ainda e só eu podia me sustentar, né? Eu dependia totalmente de mim, então aí morar com outras pessoas, né? Porque aqui é muito comum você alugar o quarto no apartamento de alguém, então tudo isso era assim, interferia bastante. Ainda assim eu corria, continuava correndo, tentava me alimentar bem, mas era mais difícil, né? Então aí eu via também que repetição de padrões. Pra mim, relacionamento sempre foi a forma mais vívida pra mim enxergar padrões, porque eu acho que é algo que reflete bastante quem você é, né? Como você é. Questão de trabalho também, pra mim era complicado conseguir algo assim que eu. Pra mim era difícil essa questão de ir trabalhar todo dia no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e tal. Então eu não gostava desse tipo de trabalho, mas eu fazia, né? Tinha que ir trabalhar. Eu preferia algo mais trabalhar pra mim, né? Tá mais centrada em coisas para mim do que trabalhar para os outros, né? Vender meu tempo. Desde sempre foi assim algo que eu não algo que me cutucava, eu falava que não era minha praia, assim. Então, mas aí foi passando o tempo e aí eu me afastei um pouco disso, né, de tudo isso, de entender sobre esses assuntos, me afastei um pouco da meditação, já não visualizava, então as coisas foram tomando outro rumo. Então, aí eu fiquei naquela parte de deixa a vida me levar mesmo, sabe? Deixa a vida me levar e vamos ver onde dá. E não foi algo legal, porque hoje eu olho para trás e penso que foi um tempo assim, um pouco assim desperdiçado. Claro que tudo contribui, né, para o nosso desenvolvimento, mas aí quando você vive uma vida sem intenção, obviamente é bem mais lento o processo, né? Então, claro, eu considero, assim, viajei bastante, que é algo que eu sou ascendente em Sagitário, né? Tenho muita. Sou astróloga, gente, quem não sabe. Então, eu tenho muitos planetas ali. Meu Sol está na casa 9, né? Que significa viagens longas. Por isso, eu acho que eu moro aqui no exterior, né? Mas tudo contribuiu. Então, viajar para mim é algo que me enche minha alma, né? Até hoje, apesar de eu fazer menos agora. Então, eu dediquei bastante a isso. Fiz uma viagem sozinha para Ibiza. Foi na época da pandemia, então, porque Ibiza é conhecida muito como cidade de festa e tal, né? Mas tinha acabado de abrir as fronteiras aí depois do que aconteceu. E então se pôde viajar. Eu fui em plano mochileira mesmo. Fiquei no hostal lá, porque Ibiza é uma cidade cara, então ou você vai em plano, né, seja o que for, venha o que vier, ou você vai em plano com dinheiro mesmo. Mas eu tava foi minha primeira viagem sozinha mesmo. Eu não estava atrás em festa, nem nada disso, pelo contrário, foi uma época que eu escolhi, foi perto do meu aniversário, foi um presente que eu me dei. E eu queria esse momento eu que sempre fui uma pessoa muito dependente, né, de outras pessoas, de amizades também. Então eu queria me dar essa oportunidade de estar comigo mesma para ver como é que eu me sairia, entende? Então foi muito bom.
Eu escolhi Ibiza por ser um paraíso, é um lugar muito lindo, e fui para Formentera, que é uma outra ilha que tá ali do lado. Então eu me planejei, eu não fui com muito dinheiro, sabe? Eu lembro que foi numa folga assim de trabalho, e eu pude estar comigo mesma, conversar com outras pessoas, sair da minha zona de conforto, né? Que é a dependência. Porque por mim é muito mais confortável estar sempre no meio de amizades que eu já conheço, né? Ir a lugares que eu já conheço, mas algo dentro de mim também me chamava para essa aventura, né? Por isso que eu falo, meu ascendente Sagitário, eu acho que e essa casa 9 no mapa astral também, meu sol está ali, então é algo que pede, sabe? Minha consciência pede para que eu avance. E isso foi realmente algo muito bom. Eu voltei de lá renovada, com outra perspectiva, né, da vida. Eu me senti muito mais valente, muito mais forte, porque eu venci uma barreira. Como eu já contei em outros vídeos, eu de criança eu era muito tímida, né, muito fechada ali com os meus. A minha lua é escorpião também, então sou uma pessoa muito profunda e apegada ao conhecido, né? Mas muito profundo. Então, para mim, sair, expandir, né? Porque nosso objetivo também é sair dessa lua, né? Sair desse apego emocional, dessa maneira emocional de lidar infantil com a vida, para ir em direção ao seu sol, né? Ao seu ascendente. Então, para mim foi uma barreira, né? Eu aluguei uma moto lá em Formentera. Então fiz um tour por lá, foi libertador, foi muito bom ter essa capacidade, ver que eu era capaz de me divertir só, sabe? Poder conhecer um lugar e era um momento que eu podia sentar e admirar toda aquela beleza, né? E estar comigo mesma, sem me sentir sozinha. Foi bem especial, então eu acho que também já era parte, né, desse despertar, porque eu senti de fazer isso. Logo, gente, bom, o tempo foi se passando, eu tive problemas também, né? Justo depois dessa viagem, eu tive um problema gravíssimo com a autoridade aqui mesmo, né? Gravíssimo assim, né? Gente, pra mim era grave, mas nada assim, nada tão grave como eu falei agora, mas tudo bem. Então eu tive algum problema que não veio em boa hora, né? Que eu não estava preparada. Depois aí aconteceram outras coisas, conheci pessoas as quais sim ou sim eu tive que olhar para mim, porque quando você está sozinha, você muitas vezes não enxerga, né? Como você atua com você mesma e com as outras pessoas, mas quando você está acompanhado de uma pessoa que te tira do seu eixo, que te abusa emocionalmente mesmo, o seu corpo fala, né? Então, eu tive muitas alergias no corpo inexplicáveis, porque na verdade não era físico, era emocional. Meu corpo só estava refletindo que a minha mente e meu emocional estava pedindo socorro, e teve que se manifestar no meu corpo físico para mim realmente olhar e falar: poxa vida, o que eu tô fazendo aqui? Então aí foi um pouco mais forte, né, essa busca pelo espiritual principalmente e pela cura do emocional. Então eu saí desse lugar e comecei a ter uma outra visão, né, de vida mesmo, porque eu falei: pronto, agora eu preciso parar e pensar o que é que eu quero, chega, né? Foi um momento de basta. Eu falei o que eu quero para minha vida, o que eu não quero. Então eu tinha claro nesse momento, apesar de estar bastante debilitada emocionalmente, mas eu busquei refúgio, né, na religião nessa época, porque eu cresci na igreja católica, né, tenho um apreço pela igreja, porém eu fiquei muito fechada também, né, nesse ponto, entende?
Só que aí, né, aquilo, a vida coloca pessoas no nosso caminho com ideias diferentes, visões diferentes da vida e que te abrem um espaço também para você pensar. Então eu conheci pessoas também que tinham essas visões diferentes. Eu no princípio era super fechada, porque às vezes a religião te faz ser bastante... Você acaba julgando muito outras formas de pensar, né? E acaba não querendo explorar. Mas quando eu decidi dar uma chance e ver de outra forma como a vida se expressava, eu pude comprovar que era tudo o que eu tinha visto até então apenas era algo tangível, né? Não era algo profundo. Então, a partir daí, eu comecei a mudar essa visão. Eu acho que aí foi quando chegou mesmo a expansão da consciência. Foi através da natureza. Também em outro vídeo eu vou explicar, né, o que foi que eu usei da natureza que me ajudou a expandir ainda mais e a ver as coisas de uma outra perspectiva muito mais profunda e que me deixou com muitos porquês, né? Que isso é muito bom porque você começa a procurar mais e mais e mais respostas. Enfim, gente, aí depois disso as coisas foram muito rápidas. Então, a partir de então, eu comecei a prestar muita mais atenção no que a vida queria me mostrar. Eu comecei a ouvir bastante mais minha intuição. Então, e o mais importante é que eu não tive medo de dar os passos, né? De dar os passos para o resultado para as respostas que eu buscava. Apesar de que eu acho que é uma busca infinita, né? Mas o importante é evoluir, é você seguir buscando respostas, porque no caminho, que o mais importante aqui não é a resposta em si, o final, senão que o caminho que você percorre, né? Então, isso é o que agrega a sua consciência, isso é o que agrega a sua vida. Então, eu nunca parei de buscar e eu sigo buscando uma melhor versão de mim, porque eu sei que a partir daí o universo se encarrega de trazer para mim mais consciência, me mostrar os caminhos por onde eu devo perseguir. Porém, já não é como a história de deixa a vida me levar, absolutamente não é, senão que hoje em dia eu já consigo partir de um princípio bastante forte, né? E a partir daí eu sei reconhecer todos os sinais e sei o que é melhor para mim no momento. Eu ando muito atenta, né, e observadora da minha realidade, então quando eu sei quando algo quer me mostrar alguma coisa e o que eu devo fazer. Obviamente que não é algo instantâneo, às vezes você se sente sim perdido, né, perdida. A sua mente sempre tenta te sabotar, vem dúvidas, vem incertezas, mas quando você já passou por tudo isso, a sua mente já está muito mais aberta, então tem coisas que é só você andar por aí, né, conversar com as pessoas. Tem muita gente que ainda não entende o sentido, né, da vida e que tá tudo bem, né, cada um no seu processo. Então aí é quando muitas vezes você consegue olhar e falar, poxa, eu estou bem, eu estou no caminho certo e eu preciso seguir sem parar, tá bom? Então, gente, mais ou menos foi isso. Eu quero dizer aqui que o despertar, não espere que o despertar espiritual seja uau, agora sim eu despertei. Sim, que existem momentos na sua vida que você nota os saltos que você deu, que foram grandes, e só que também no cotidiano existe um despertar no cotidiano e logo você também precisa buscar isso na sua vida, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, conta um pouco a sua experiência também, que eu gosto muito dessa troca. E
E fiquem aqui para próximos vídeos, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.